Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 29 de setembro, agora na Espanha, 19 horas e 42 minutos, no Brasil, 14h42 da tarde, meio da tarde aí no Brasil. Mas a BTC hoje fez bonito, fez o que deveria ter feito, mas não o que poderia efetivamente fazer. A Nasdaq está morrendo, a Web 2 está morrendo, é um privilégio poder ser contemporâneo à morte de toda uma indústria, ecossistemas como o iOS, Android, valendo 3 trilhões, como o iOS já valeu, Facebook valendo mais de 1 trilhão, a própria Amazon Web Service com as suas clouds multitrilionárias valendo mais de 1 trilhão, tudo isso já vai entrando para os livros de história. São ecossistemas jurássicos, como um iOS, em que a fricção é muito grande, e em breve muitos desses dApps já vão migrar para a Web 3, vão virar esses apps, vão virar dApps, que são apps descentralizados, e riquezas e dados vão circular sem fricção na Web 3, e a gente tem o privilégio de ver um dia como hoje, onde a Nasdaq tomba igual uma shit coisa, menos 3,33%, chegou a cair quase menos 4%, e a BTC subindo, absolutamente resiliente, em que pese o esperneio dos Cavaleiros do Apocalipse, que enchem a minha caixa de mensagem dizendo que a BTC vai para 10, vai para 9 mil. Mas enfim, a gente lambeu a lower da banda de VWAP mensal, tentamos transpassar a VWAP mensal ali no patamar de 21. Na primeira vez não deu, na segunda não deu, agora a partir da terceira fica absolutamente factível que a gente consiga atingir a faixa de justiça do preço. Na nossa grande cunha triangular acumulacional, para desespero e esperneio dos Cavaleiros do Apocalipse, ela segue plenamente vigente. Muita gente achou que isso aqui era uma subcanaleta virtual de baixa, que a gente ia abrir um belo candle vendedor aqui, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Bateu e agora a gente vai estressar a base da nuvem de Ichimoku no diário, que por sua vez coincide com a extensão da aresta superior dessa cunha triangular. Deixa eu só tirar aqui um pouco dessa poluição. Vocês vejam que o nosso próximo alvo vai ser a base da nuvem de Ichimoku, que se confunde com a aresta superior da cunha triangular, na altura de 21 mil dólares. E no gráfico das VWAPs, a gente segue abrindo o centésimo, sexagésimo... Deixa eu ver aqui qual é o candle que a gente está abrindo de afastamento da VWAP anual. Centésimo, sexagésimo quinto candle de afastamento da VWAP anual. Gente, vocês podem pegar qualquer período para o passado, raramente a BTC fica tanto tempo distante da VWAP anual. A gente pode se afastar, mas ela volta para prestar continência. Pode se afastar, volta para prestar continência. Um afastamento tão longevo como esse não é comum. A gente normalmente não fica 60, 70 candles longe da VWAP anual, mas nesse afastamento é mais uma excepcionalidade dentre tantas outras excepcionalidades. Mas o grande astro de hoje foi o DXY, que tá caindo igual uma jaca. Abriu um belíssimo candle vendedor e agora o DXY, na minha leitura, vai buscar a nuvem. Ele só vai descansar mesmo quando ele bater uns 109, talvez formar um pullbackzinho, e no semanal é muitíssimo provável que o DXY vá buscar algo em torno de 103, 104, ali, que coincide aqui com o centro gravitacional da nuvem. O próximo candle que vai abrir aqui na segunda-feira, lembrando que o DXY encerra a negociação a partir de amanhã. Sexta-feira só reabre na segunda. Ele precisaria abrir acima de 113 para poder ostentar ainda um corpo real que não promovesse um engolfamento. Então é bem provável que o DXY vá também emburacar aqui no semanal e buscar 103. E como o DXY possui uma relação movimentacional de inversão em relação à BTC, quando o DXY sobe, a BTC cai. Quando o DXY desce, como hoje, a BTC reage positivamente, sobe. Então, o DXY buscando 103, na minha leitura, isso aqui vai explodir em direção a 30 mil já já. E no intraday, a BTC foi didática, simplesmente lambia lower, voltava para VWAP, lambia upper, voltava para VWAP, lambia lower, voltava para VWAP.
Hoje, todos os sinais ofertados na sala fecharam rapidamente, em poucos minutos, justamente porque a gente pegou essas oportunidades aqui e com isso a gente aumenta o nosso patrimônio cripto, alavancando com responsabilidade. Na seara fática, o Henrique Meirelles agora virou o garoto propaganda da Binance. Ele apresenta a Binance para os empresários, mostrando como eles podem exponenciar os seus respectivos negócios na Web3, no metaverso, enfim. O Henrique Meirelles agora está oficialmente imerso nessa nova realidade. É o novo normal. E uma pesquisa revela que 17% de eleitores de 4 estados importantes nos Estados Unidos possuem ativos digitais. Essa pesquisa dá conta de que os eleitores estão muito preocupados com essa ausência regulatória, esse ato legislativo em torno do mundo cripto. Os seus investimentos não encontram um respaldo governamental e os eleitores desses 4 estados, que são Ohio, New Hampshire, Nevada e Pensilvânia, eles afirmam que essa próxima legislatura deve promover criar o marco legal dos criptoativos para garantir a segurança jurídica do patrimônio dos eleitores. E o Facebook e o Instagram permitirão que usuários conectem os seus respectivos wallets junto às plataformas. Enfim, Facebook e Instagram chegando finalmente à Web3. O Twitter já fez isso. E agora, essas duas plataformas, os gigantes em termos de adeptos dessas redes sociais, chegam, enfim, ao Web3, permitindo a conexão dos respectivos wallets dos usuários a essas plataformas. Isso, gente, vai dar um boom no mercado de NFTs, porque existe muita ostentação nessas redes sociais agora, Instagram e Facebook, que vão permitir a conexão de wallet. Então, o próprio Neymar, na sua conta no Twitter, ele conectou uma NFT verificada, né, pela própria plataforma do Twitter, como sendo um Bored Ape autêntico. E agora, com essa possibilidade de conexão de wallet, vai ter muita ostentação. Vai ter gente upando, né, fazendo o upload ali e conectando seus wallets a NFTs que valem centenas de milhares de reais ou até milhões de dólares, porque o CryptoPunk, por exemplo, foi vendido semana passada por 4 milhões e meio de dólares, e sendo a NFT verificada, na verdade essas plataformas vão virar uma espécie de cripto ostentação, que é a marca registrada de muitas plataformas de redes sociais. Enfim, é o novo normal e a Casa Branca bate o martelo e libera mais 1,1 bilhão de dólares em armas para a Ucrânia. Não seremos dissuadidos, disse o porta-voz da Casa Branca. Na quarta-feira, o presidente Joe Biden aprovou mais 1,1 bilhão de dólares em ajuda militar para a Ucrânia e reafirmou a ameaça à Rússia de que não ouse fazer uso de armas nucleares, porque isso não ficaria sem resposta. E as ações de tecnologia pesam nos índices, principalmente no índice Nasdaq, e afunda o mercado acionário norte-americano. Tá bonito de ver nesse momento a Nasdaq, que tá virada numa shit coisa, menos 3,35, a BTC mais 0,29. É uma coisa linda de ver. A gente ter o privilégio de ver toda uma indústria como a Web 2 morrer e ter também o privilégio de ver a Web 3 nascer. Talvez isso seja o privilégio de assistir a morte de uma indústria e o nascimento de outra indústria. Talvez isso seja a maior transferência de riqueza desse século. E são oportunidades. E o rastro de destruição do furacão Ian, segundo palavras do governador Ron DeSantis da Flórida, ele provavelmente vai entrar para a história da Flórida como um dos furacões mais caros da história do estado norte-americano. Gente, o rastro de destruição que esse furacão deixou é impressionante. Não muito pela velocidade dos ventos, mas pela quantidade de áreas totalmente alagadas. Como ele demorou muito para passar
pela península da Flórida, houve um sistema de sucção de águas do oceano pro interior da península da Flórida. Então tem uma série de regiões ainda inacessíveis para as equipes de resgate. Enfim, vamos esperar que tudo acabe bem. Com certeza será um dos furacões mais caros da história da Flórida. Enfim, gente, a BTC segue resiliente, acumulando. A Nasdaq tá morrendo como tem que morrer. Essas big techs valendo trilhões vão dar lugar ao nascimento de ecossistemas que vão valer trilhões também, mas mais em função da irresponsabilidade fiscal do Fed do que menos do que na verdade, o efetivo valor de uma rede tem relação direta com a quantidade de usuários conectados. As redes estão crescendo exponencialmente, mas elas vão valer trilhões muito em função da própria desvalorização do dólar, mas também em função do aumento exponencial do número de usuários conectados. É isso que valora uma rede, é isso que fez um Facebook valer mais de 1 trilhão, e enfim, é a teoria das redes, lei de Metcalfe. Vocês podem estudar que vale muito a pena, é uma leitura muito interessante. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.